Um assunto interessantíssimo, pois a mídia está querendo clamar pela morte dos carros elétricos. E isso é uma verdade ou é um exagero? Olá pessoal do Artifícios Automotivos. Hoje vamos discutir um tema que tem dado o que falar na mídia, né? Recentemente, a suposta morte dos carros elétricos. Tem gente que está até falando que é a terceira e quarta vez que o carro vai flopar. Será que os veículos elétricos realmente estão com os dias contados mais uma vez? Os números de vendas estão despencando? Ou será que estamos diante de um grande exagero da mídia? Vamos analisar essa questão com mais detalhes e explorar os desafios e possibilidades dos carros elétricos agora, no momento e até nos próximos anos. Nos últimos meses, muitos artigos, manchetes aqui, mídias no Brasil, sugerem que as vendas de carros elétricos estão em declínio. A narrativa é que ninguém mais quer comprar no mercado carros elétricos, eles estariam em queda livre. No entanto, é importante questionar se isso é realmente a verdade. Por trás dessas manchetes alarmantes, há uma realidade muito mais complexa. O que temos visto é uma desaceleração no ritmo de crescimento de vendas e não uma queda abrupta. Algumas marcas e modelos tiveram uma performance de vendas menos impressionante nos últimos meses, mas isso varia muito dependendo até mesmo da região do país e até mesmo o segmento de mercado, que é muito pulverizado aqui no Brasil. A verdade é que o mercado de elétricos tem enfrentado a estabilização, mas ainda é cedo para decretar fim. Eu tenho falado para vocês, no último vídeo eu falei, não existe uma música que toca o tempo inteiro na parada de sucesso em primeiro lugar, ok? Depois de um certo tempo ela estabiliza, continua ali, mas vai existir, né? Há algumas razões que explicam, né, esse sentimento de pessimismo em torno dos veículos elétricos e muita gente tem interesse nisso, né? Então, o contexto econômico atual é uma primeira premissa disso, né? Estamos em um momento de taxas de juros altíssimas, o que torna o financiamento de veículos um pouco mais difícil, né? Especialmente o mais caro, né? Os carros elétricos são muito mais caros que os carros comuns. Então, isso afeta não apenas os elétricos, mas também está afetando também o mundo automotivo como um todo. Expectativa de crescimento constante, como eu estava falando para vocês, né? Muitas pessoas esperavam um crescimento contínuo, acelerado nas vendas de veículos elétricos para todo o sempre, mas o mercado não funciona assim. É natural que, após um crescimento rápido, e olha que foi muito rápido mesmo, né? Até as vendas ainda estão altas, ocorra uma certa estabilização. Os primeiros a adotar essa tecnologia são os entusiastas, como eu, que comecei, né? Já compraram seus carros. Agora é necessário convencer um público mais amplo, e eu estou aqui para isso, né? Que ainda não está totalmente convencido dos benefícios dos elétricos. E aqui no canal, o que mais eu tenho é experiência para poder passar para vocês, positivas e negativas, né? Vamos ver agora os desafios, os grandes desafios dos carros elétricos. Apesar de o mercado de carros elétricos não estar morrendo, como estou falando para vocês, há alguns desafios. Eu enumeraria com os três principais que podem limitar esse crescimento futuro. Primeiro, ainda é a autonomia, né? A questão da autonomia continua sendo uma das maiores barreiras. Muitos consumidores ainda estão preocupados com a necessidade de recarregar carros elétricos nas ruas. Eles não conseguem entender que tem que carregar em casa, né? Ou até mesmo em viagens mais longas. Recentemente, um usuário, né, do Twitter, foi lá fora, internacional, fez uma viagem de 5.300 km com um carro elétrico. Porém, ele colocou lá que levou 10 horas a mais do que teria levado com um carro a combustão. Ponto. Isso aí foi um frisson para todo mundo começar a falar que carro elétrico não presta, né? Então, o tempo adicional necessário para carregar um carro elétrico, principalmente lá fora, ainda é significativo. Então a autonomia influencia ainda, né? Valor de revenda. Outra preocupação é o valor de revenda dos carros elétricos, principalmente aqui no Brasil, né? Em alguns casos, esses veículos têm desvalorizado
muito rapidamente. Por exemplo, carros elétricos, né, que foram vendidos aqui no Brasil, que custavam em torno de 150 mil reais, agora estão sendo vendidos pela média de 90 mil a 80 mil reais. Essa queda acentuada no valor de revenda é um fator importante para quem está considerando investir um alto dinheiro num veículo elétrico. E aqui eu tento ensinar vocês a tentar diluir as despesas que haveria com o carro a combustão numa compra de um elétrico. Infraestrutura também de recarga. Apesar de avanços, a infraestrutura de recarga ainda é um problema significativo, não só no Brasil como no mundo. Para quem vive em apartamentos ou precisa estacionar na rua, a instalação de um ponto de recarga doméstico não é uma opção fácil, ela nem é viável. Além disso, as estações de recargas públicas, especialmente as de alta potência, ainda são relativamente escassas e em algumas áreas bastante concorridas. São Paulo, então, tem muito eletroposto, mas também tem muito carro elétrico, então dificulta. Por isso que é necessário a gente ter um ponto em casa e uma garagem, né? Outro ponto interessante é que, enquanto a atenção está voltada, né, para malhar os carros 100% elétricos, né, se eles estão morrendo ou não, há outra tecnologia que está preenchendo essa lacuna. São os híbridos, principalmente os plugins, né, que são os mais novos. Inicialmente, muitos entusiastas no passado recente também tiveram medo de adentrar nesse tipo de tecnologia. É igual o câmbio automático, né? As pessoas tinham medo. Porém, com o passar do tempo, esses veículos já estão sendo melhor aceitos, né, por uma fatia maior de público. Esses veículos oferecem uma combinação de um motor elétrico com um motor a combustão interna, o que permite ao motorista usufruir do melhor dos dois mundos. Porém, também tem o pior dos dois mundos, que são duas manutenções, né? Mas vamos lá, vamos falar de fatos positivos. Por exemplo, vamos citar aqui um modelo que está agora no momento, agora o carro da BYD Song Pro Plug-in, que oferece aproximadamente 100 km de autonomia no modo totalmente elétrico, mas ele consegue fazer cerca de mais de 1.200 km por tanque de combustível. Mas a maioria das viagens das pessoas são curtas na cidade e podem ser feitas usando apenas o motor elétrico. E aí que entra esse tipo de veículo, né? Ele elimina dois grandes problemas dos carros puramente elétricos, né? Uma autonomia e a infraestrutura de recarga aqui no Brasil ainda é precária. E se você precisa fazer uma viagem mais longa e não quer depender exclusivamente de pontos de recarga, o motor a combustão interna entra em ação e elimina esse tipo de problema. E é por isso que uma grande fatia do público está voltada agora no momento a esse tipo de veículo. E existem bastantes vendas de várias marcas, até tradicionais aqui, e as chinesas que chegaram recentemente no Brasil. Também temos outro ponto, né? Incentivos errados para os elétricos, né? Podemos ver que o Brasil não está incentivando muito essa mobilidade. É uma questão interessante porque até os híbridos plugins têm sido mais populares aqui no solo tupiniquim, e uma possível explicação porque estão saindo mais é que na nossa realidade brasileira os carros híbridos também possuem subsídios, um pouco menores, mas tem. E em muitos estados os impostos relativos ao IPVA dão até 1,5%. E a maioria dos híbridos vendidos no país também já tem a tecnologia Flex, que permite usar álcool. Então, para a maioria das pessoas que utilizam percursos pequenos de no máximo 50 km para ir no trabalho, já existe aí um produto no mercado que oferece autonomias no modo 100% elétrico até 100 km de distância, fazendo com que muitas pessoas primeiro migrem para o sistema híbrido plug-in e passem a conhecer os benefícios do lado elétrico. Dessa forma, antes de passar totalmente para um veículo 100% elétrico. E já que o brasileiro tem assim um certo desconhecimento de tecnologias, muitas vezes ele vai até na vibe, não entende nem por que está comprando aquilo, né, de uma forma geral, não só em carros, em todos os produtos, logo já tem buscado mais esses híbridos com receio de migrarem para os puramente elétricos, e nessa complexa cadeia produtiva acabam fazendo com que o mercado, né, incline mais para a venda dos híbridos inicialmente, e com isso gera um maior tempo para a adoção
de maior parcela da população aos puramente elétricos. Não falando somente de popularidade, né, dos híbridos, também devemos levar em conta que esses dois modais ainda são muito caros para a maioria das pessoas. Então, com o passar do tempo, né, eles começaram a se popularizar melhor, mostrando essas tecnologias e também os valores das produções das baterias, que também estão dentro dos híbridos, né, estão caindo de preço pelo mundo, né? O preço do quilowatt-hora praticamente caiu pela metade do preço nos últimos 3 anos. Esse processo tende a acontecer, porém, né, está levando mais tempo para a adoção de mais pessoas e maior parcela da população, principalmente aqui no Brasil. Então, conforme vai caindo o preço do carro, eles já estão se estabilizando. Existem alguns modelos e produtos que praticamente quase já estão no mesmo valor, né? O valor do carro elétrico e o valor do carro a combustão. A verdade por trás das manchetes no mundo e também aqui no Brasil, né, que resume a morte de carros elétricos, é um grande exagero. Sim, o mercado pode estar passando por um momento de desaceleração e é possível que não vejamos esse crescimento explosivo, né, que muitos esperavam o tempo inteiro lá na parada de sucesso, né, no top 5, ali, no primeiro lugar. No entanto, os veículos elétricos já conquistaram uma fatia significativa do mercado em pouco tempo. E é improvável que esse mercado simplesmente desapareça. Então, você que já tem um carro elétrico, não precisa ter medo. Vai haver mercado, vai haver ali a infraestrutura, né? Além disso, há outras opções que podem satisfazer os consumidores que ainda não estão prontos para adotar o veículo totalmente elétrico, como eu já estou falando aqui, os híbridos plug-ins que, né, já estão conquistando aí o brasileiro. Talvez seja a hora de dar mais atenção a essas duas opções. Eu estou aqui para mostrar para vocês, tanto por parte dos consumidores, e assim vai mostrar para as montadoras que aqui estão no país. Porém, sabemos que esse processo é complexo e envolve muitos interesses. A verdade é que o futuro dos carros elétricos ainda está em aberto. Eles não estão morrendo, mas certamente enfrentam desafios que precisam ser superados para continuar crescendo. Enquanto isso, as montadoras e os consumidores devem estar atentos a todas as opções disponíveis, incluindo os híbridos plug-ins. Eu estou aqui não só para falar dos puramente elétricos, né, que podem representar uma solução intermediária atraente para muitos que ainda têm receio de partir para os puramente elétricos. E aí, essa é a nossa análise de hoje, tá? O que vocês acham? Será que os carros elétricos realmente estão enfrentando a sua morte? Acabou? Foi fatais? Ou é tudo um grande exagero da mídia? Vocês sabem que tem vários canais aqui no nosso YouTube brasileiro que falam mal de carros elétricos de graça. Não acredito até que são financiados. Mas deixa aí abaixo nos comentários e para a gente continuar essa conversa aqui abaixo, tá ok? Do vídeo. E também deixarei 2 vídeos aqui para aumentar o conteúdo técnico de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.